Boa noite, meninos. Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa videoaula de número 3 de Química Aplicada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para a Química, que é a respeito da outra forma de classificação da matéria. Hoje a gente vai classificar a matéria a respeito da composição. Então, quando a gente fala de composição, a gente precisa dar dois conceitos que são essenciais. Um deles é de soluto e o outro é de solvente. Então, toda vez que a gente ouvir o termo soluto, a gente está falando de uma substância que vai estar presente em menor quantidade. E geralmente o soluto ele é dissolvido em um solvente. Um exemplo seria, por exemplo, quando você faz um suco. Você pega lá aquele pozinho lá que vende no mercado, pega a água e faz uma dissolução. Então isso que é um soluto, é uma parte pequena presente em um outro componente, que é o solvente. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre soluto, eu vou dar um exemplo que está bem ligado ao dia a dia de vocês, que é a solução de salmoura. O que é uma solução de salmoura? É uma solução que tem sal e água. Então essa solução ela vai ser formada por um soluto e um solvente. E o que vai acontecer? Como eu estou fazendo uma solução de salmoura, há mais água do que sal. Então, o que está em menor quantidade eu vou considerar como soluto, e o que está em maior quantidade, que é a água, eu vou considerar como solvente. Então, isso é o soluto. É uma porção pequena de um determinado componente que vai ser dispersado em um outro componente que a gente dá o nome de solvente. E o solvente, ele é o quê? Ele é o composto que faz o quê? Que dissolve. Quando eu falo dissolve, ele vai ter capacidade de interagir. Só que para isso acontecer, o soluto ele tem que ter o quê? As mesmas características que o solvente. Isso a gente vai discutir em aulas mais para frente, que a gente vai falar sobre ligação e a gente vai discutir a respeito de polar e apolar. Então, o que são essas características? Eu tenho dois solventes que são polares e apolares. Solventes polares são aqueles que vão ter uma característica semelhante à da água. O que é isso que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente estudar lá em ligação, a gente vai ver que essa ligação ela é polar. Então, a capacidade da ligação de formar de polos, ou formar polos positivos e polos negativos, conjura esse solvente a uma característica polar. E os solventes apolares, eles geralmente são compostos orgânicos. Só que esses compostos orgânicos, eles podem ser tanto polares quanto apolares. Então, um exemplo aí de um solvente apolar seria o óleo. Ele é um solvente apolar. E, como eu tenho um polar e um outro apolar, então eles têm que ter essa mesma característica para se dissolver um no outro. E quando a gente fala de solubilidade de um solvente, a gente fala de, principalmente se esse solvente for a água, de uma característica chamada como solvatação. O que é essa solvatação? É a capacidade dessas moléculas de água, que não sei se vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma molécula de água. Então a água ela solvata outras moléculas. Então ela usa, aqui eu tenho o oxigênio, ele é um polo negativo, ela usa polos negativos para interagir com esses polos positivos. Mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso não, que a gente vai ter muita discussão para poder falar a respeito disso quando a gente for falar lá de ligação. A única coisa que eu quero que vocês guardem é que o soluto é a parte que dissolve em um solvente
e ele é um componente e está numa quantidade menor. E eu tenho dois tipos de solvente, solvente polar e solvente apolar. Solvente polar, parecido com a água, característica de quê? De ligação covalente polar. Solvente apolar, característica idêntica do óleo. Beleza? Então, um exemplo aí que a gente tem de uma característica apolar são que as nossas células. Então isso aqui, ó, é um componente de uma célula. O que é isso aqui? É a parede celular que compõe a constituição das nossas células. O que essa parede faz? É o que a gente chama de uma camada bilipídica. O que é isso? Aqui eu tenho uma parte apolar, que é o interior, e no azulzinho eu tenho uma parte polar. Então, isso que é uma bicamada lipídica, é o ter presença polar e apolar. Então, isso é só para poder exemplificar que a gente tem isso nas nossas células. E uma outra coisa que a gente tem também é as micelas. O que são micelas? Micelas são essas bolinhas que vocês estão vendo agrupadas aí. Essa parte em azul é uma parte polar. E essa parte que está no interior é uma parte apolar. O que é o interessante dessas micelas? Eu não sei se vocês já foram lavar vasilha. Geralmente a gente usa uma substância chamada detergente. O que tem no detergente? Tem uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? Ela tem tanta característica polar quanto a característica apolar. E ela vai interagir tanto com moléculas polares quanto moléculas apolares. Então, quando a gente lava aquele prato gorduroso com detergente, o que está acontecendo? Essa parte azulzinha aqui vai interagir com a água. E essa parte em rosa aqui, ela vai interagir com o quê? Com a molécula de óleo. Então, o óleo ele vai vir e vai grudar aqui dentro. E aí a gente tem a emulsificação desse óleo na forma de micelas, beleza? Então, uma forma da gente solubilizar a gordura quando a gente está lavando a vasilha, beleza? Então, chegamos aí em dois exemplos aí para a gente entender um pouquinho essa outra classificação da matéria que é por base de composição. Tome esses dois exemplos aí. A gente tem uma gasolina e a água. Então a gente já sabe que a gasolina é amarela. E aqui eu tenho a água. Nessa outra, eu tenho o álcool e a água. Note que tanto aqui quanto aqui são o quê? Iguais. Então olha que interessante. Quando eu misturo apolar, que no caso a gasolina, mais polar, eu tenho uma separação. E quando eu misturo duas substâncias que são polar mais polar, eu tenho uma dissolução. Olha que interessante, a gente acabou de discutir isso lá atrás. E quando eu tenho esse tipo de característica, elas não se misturam. E quando eu tenho essa característica, elas se misturam. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que agora a gente vai criar um novo conceito sobre essa parte de composição da matéria. O que é essa parte de composição da matéria? Que horas, quando eu tiver características diferentes entre soluto e solvente, eu vou gerar uma coisa que não mistura. E quando eu tiver características iguais para o soluto e solvente, eu vou gerar uma coisa que mistura.
E aí a gente vai dar uma característica para isso. O que é essa característica? Quando eu tenho duas substâncias juntas, eu chamo isso de mistura. Só que eu não queria entrar nesse aspecto agora não. O que a gente está vendo? A gente está vendo que o sistema da gasolina e da água, ele tem uma separação. E o sistema da água e do álcool, ele não tem uma separação. Então, a gente pode chamar esse sistema aqui, ó, de um sistema heterogêneo e esse outro sistema aqui de homogêneo. O que é uma coisa heterogênea e uma coisa homogênea? Toda vez que eu falar de uma coisa heterogênea, você já tem que gravar isso aqui na cabeça, ó. Não vai misturar. Mas por que não vai misturar? Porque a característica do solvente é diferente da característica do soluto. Um é polar, o outro é apolar. Por isso que não vai misturar. E quando eu falo de um sistema homogêneo, eu tenho que lembrar que eu tenho o soluto e o solvente com a mesma característica. Polar, polar ou apolar, apolar. Beleza? Então, agora a gente pode definir aí o que seria essa mistura. O que é uma mistura? Uma mistura é quando eu tenho dois componentes. Então, eu já tenho água e álcool e eu também tenho o quê? Água e gasolina. E quando eu tenho esses dois componentes ou mais componentes, eu dou o nome disso de mistura. E eu tenho as misturas que são homogêneas e as misturas que são o quê? Heterogêneas. Então vamos voltar lá no nosso exemplo. O sistema de água e gasolina é uma mistura heterogênea. Por que ele é uma mistura heterogênea? Porque eu tenho dois componentes de características diferentes e eles não vão se misturar. E o que eles formaram? Eles formaram duas fases. Eu não vejo mais a mesma coisa, eu vejo coisas diferentes. Então toda vez que não se misturar, vai formar o quê? Fases diferentes, e formando fases diferentes, ó, formou uma fase, formou outra fase. Então são fases diferentes, mistura homogênea, heterogênea, desculpa. E quando eu tenho solventes com a mesma características, eu também vou ter o quê? Uma mistura. Não são dois? Dois é mistura. E é uma mistura o quê? Homogênea. O que é uma mistura homogênea? Quando eu tenho as mesmas características para o soluto e as mesmas características para o solvente. Então eles vão fazer o quê? Eles vão se misturar. Então se mistura, eu tenho o quê? Uma única fase. E se eu tenho uma única fase, eu tenho uniformidade visual. Isso é uma mistura homogênea. E aí, o que a gente pode dizer dessas duas misturas? As misturas homogêneas, que no caso a água e o álcool, elas vão ter o quê? Nesse sistema, se eu pegar uma amostra tanto do ponto 1 quanto do ponto 2, elas vão manter o quê? Densidade, temperatura, vai ser praticamente a mesma. Eu não estou querendo dizer que por ela ser uma mistura, ela não vai ter uma variação. Vai ter uma variação. O que eu estou querendo dizer é que o quê? Que se eu vim aqui pegar uma amostra aqui na parte 1, ou vim aqui pegar uma amostra na parte 2, eu vou ter o quê? A mesma assiduidade para qualquer um dos parâmetros de densidade, temperatura, de fusão ou de ebulição. No caso, se eu pegar o sistema de água e gasolina,
não vai ser a mesma coisa. Por que não vai ser a mesma coisa? Porque se eu vim aqui pegar um pontinho aqui, na parte 1, ele vai ser diferente aqui da parte 2. Por que eles vão ser diferentes? Porque eles não se misturam. Então, no primeiro ponto eu vou ter características da gasolina e no segundo ponto eu vou ter características da água. Beleza? Então, ficou claro o que é uma mistura. Então, a gente tem várias misturas aí, ó. Por exemplo, a amálgama, que é o mercúrio e outros metais. O vinagre que a gente usa na salada, que vai água e ácido acético. O latão, que é constituído de cobre e zinco. O bronze, que é constituído de cobre e estanho. O aço, que geralmente a gente compra aquelas pias de aço inox, é feito de ferro e carbono. E a gente tem aquele álcool 70 que a gente usa aí para poder combater o Covid-19, que é uma mistura de água e álcool. Por isso que se chama álcool hidratado. Beleza? E aí, agora a gente vai para um outro questionamento. O questionamento do que é uma substância pura e do que é uma mistura. Uma substância pura é quando eu tenho somente água, ou somente álcool, ou somente óleo. Isso é o que a gente dá o nome para solvente ou para soluto, antes dele ser dissolvido. Então, uma substância pura, ela pode ser tanto um solvente quanto um soluto. E o que ela tem de tão importante? Uma composição química invariável. O que é isso? Ela não altera ponto de fusão, ela não altera ponto de ebulição, ela não altera a densidade, ela não altera a composição. E para isso acontecer, ela tem que ser homogênea. Então, toda substância pura, ela tem composição invariável, não pode acontecer nenhum tipo de variação, e ela é o quê? Homogênea. Então, ela pode ser tanto um solvente quanto um soluto. Já quando eu falo de mistura, é quando eu tenho o soluto mais o solvente. Que aí eu peguei os dois e misturei. Aí eu vou ter o quê? Características diferentes das substâncias originais. Então, essa mistura, ela vai acontecer sem ocorrer o quê? Uma reação química. Então, por isso que a gente fala de um processo de dissolução, que é igual você preparar um suco. Quando você prepara um suco, não tem uma reação química, você só está solubilizando seus componentes. E aí, quando você faz essa dissolução e ela acontece, ou seja, se mistura, é uma mistura homogênea. E se não mistura, é uma mistura heterogênea. Beleza? Então a gente tem aí dois exemplos de uma substância pura. A água, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição constante, densidade constante. Peguei uma mistura aí, uma salmoura de 10% e uma salmoura de 1%. O ponto de fusão dessa solução é diferente, a temperatura de ebulição é diferente e a densidade é diferente. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho os mesmos componentes, só que em quantidades diferentes. Então, uma mistura, ela vai ter uma variação. Ela vai sofrer uma variação e essa variação vai estar ocasionada principalmente pelas substâncias que compõem esse tipo de mistura. Beleza? Já a substância pura, no caso da água pura, ela não tem nenhum tipo de variação. Ela tem uma composição imutável. Beleza? E aí agora a gente chega em uma coisa muito importante sobre as misturas,
que é as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Quando a gente fala de misturas azeotrópicas, a gente já está falando de um líquido. Se eu falo de mistura, significa que eu tenho o quê? Soluto mais solvente. Então eu tenho que ter esses dois. Então eu já tenho dois componentes, soluto e solvente. Beleza? Então uma solução que vocês usam aí, ó, muito para poder tirar o esmalte aí da unha. Acetona é uma mistura. Outra mistura, álcool etílico, ácido fórmico mais água. A gente tem outros azeotrópicos, que no caso seria aqui ácido acético, que é o vinagre, mais água. E isso aqui, ó, é uma mistura homogênea, é formado por dois líquidos e é um azeotrópico. Então, o que tem de interessante nesse azeotrópico? Ele vai se comportar como substância pura, onde? No ponto de ebulição, sem alterar o que? A composição. Então, não sei se vocês lembram lá do gráfico, quando a gente tem lá a curva de aquecimento, a gente não tem estado sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu for fazer o aquecimento dessa substância, o azeotrópico ele vai manter o ponto de ebulição constante. Porém, o intervalo aonde vai acontecer o processo de fusão, que é o ponto de fusão, ele é o que? Variável. Beleza? Então, uma mistura azeotrópica é formada por líquidos. E o que eu avalio numa mistura azeotrópica? Que ela vai ter ponto de ebulição constante, porém o ponto de fusão dela, que é a transformação do sólido para o líquido, ele vai sofrer o que? Variações. E a gente tem aí as misturas eutéticas. Mistura já vem de quê? De soluto mais solvente. Quando eu falo de misturas eutéticas, eu falo de compostos sólidos. Então vai ter uma diferenciação em relação às misturas azeotrópicas. O que vai acontecer aqui na eutética? O ponto de fusão, ele é constante. Eu tenho variação onde? No ponto de ebulição. Então, uma mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura, comporta-se como uma substância pura no ponto de ebulição. E uma mistura eutética comporta-se como uma substância pura no ponto de fusão. Beleza? Então agora a gente pode falar um pouquinho sobre solubilidade. A gente não falou a respeito de soluto e de solvente. É importante que a gente entenda um pouquinho sobre essa solubilidade. O que é a solubilidade? Ela é o quê? É o que determina quanto de soluto eu posso adicionar no solvente. Ou seja, quanto que vai dissolver naquele determinado solvente. Então, para isso, a gente estimula o quê? Um limite. O que é esse limite? É uma forma de eu entender o quanto que é o máximo que eu posso colocar naquele determinado solvente. Beleza? Então, vamos observar o gráfico aí. Eu tenho aí açúcar, que é dissolvido em água. Então, olhem aqui, ó. Açúcar em inglês é sugar.
Então eu tenho 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. De água, eu tenho 100%, 80%, 60%, mas isso aqui não me importa muito. Então, quando eu estou na temperatura aqui, a gente tem temperatura e aqui a gente tem composição. Quando eu estou na temperatura de 0 graus Celsius, é esse risquinho aqui, ó, da base. Eu posso dissolver mais ou menos 60. Vamos supor que eu posso dissolver 62 gramas de açúcar para cada 100 gramas de água. Quando eu subir essa temperatura para 20, eu vou ter aumentado isso aí para 65. Quando eu subir para 60, eu vou ter aumentado isso aqui para 70 gramas. E quando eu subir para 100%, eu vou poder adicionar 80 gramas de açúcar. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o limite de solubilidade ele é influenciado pela temperatura. E o limite de solubilidade ele depende desse fator que é a temperatura. Então, para cada temperatura, eu vou ter uma solubilidade diferente para um dos componentes. No caso aqui, a gente aumentou a temperatura, a gente aumentou a solubilidade. Mas isso não acontece em todos os casos. Há casos que abaixar a temperatura aumenta a solubilidade e subir a temperatura diminui a solubilidade. Então vamos olhar esse gráfico aqui, que eu tenho uma substância bem interessante, que é o sulfato de sério 3. O sulfato de sério 3, que é esse aqui que eu sublinhei para vocês, quando eu tenho 20 graus Celsius, tenho 0 graus Celsius, eu posso adicionar quase 20 gramas dele. Quando eu aumento a temperatura, olha o que aconteceu com a curva. Ela caiu. Então, essa substância aqui, ó, se eu aumentar a temperatura, ela diminui a solubilidade. E tem componentes, como por exemplo aqui, ó, o KNO3, que a 0 graus cabe 10 gramas, quase 10 gramas, mais de 10 gramas. E se eu aumentar a temperatura para 100%, cabe o quê? 100 gramas. Se eu aumentar a temperatura para 50, eu aumento a solubilidade. Então, aumentar a temperatura aumenta a solubilidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tem casos que a temperatura vai influenciar a solubilidade. Ela vai influenciar a solubilidade. Em alguns casos, de maneira positiva. No caso do KNO3, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a solubilidade. Porém, no caso do sulfato de sério 3, eu vou diminuir a solubilidade. Então, no caso dessa substância, quanto mais eu diminuir a temperatura, mais eu vou aumentar a solubilidade. Então, não se esqueça, solubilidade é a capacidade que eu tenho de dissolver um soluto em um solvente. O limite que eu consigo de dissolver isso, eu chamo de limite de solubilidade. E o limite de solubilidade ele é afetado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, para alguns casos, maior a solubilidade. Para outros casos, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Então, o que vocês têm que guardar disso? Que a temperatura afeta a solubilidade. Beleza? Então, a gente chama esse sistema, quando a gente fala que ele não se mistura, a gente chama isso de fases. E o que é essa fase? É uma parte uniforme da matéria. O que é essa parte? O que é isso? Uniforme. Significa que se eu pegar aquele determinado intervalo onde está aquela composição, ela vai ser sempre a mesma. Então isso é fase.
é o estado que a matéria tá o quê? Uniforme, beleza? Então, a gente tem aí alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho duas ligas metálicas. Então, a gente pode olhar que uma tá bem homogênea e a outra tá bem heterogênea, tem fases diferentes. Então olha aqui para vocês verem, tem umas fases que estão assim, tem umas fases que estão assim. Essa aqui não, ela tá bem homogênea, ó. Tá bem homogênea, beleza? E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é as propriedades e as transformações da matéria. Então, a matéria é o objeto de estudo da química e a química estuda as suas propriedades. E aí, essas propriedades elas são o que a gente chama de transformações, que podem ser físicas ou podem ser químicas. Então, o que seria uma, o que seria a outra? Quando a gente tem uma transformação física, é o que? É uma característica da matéria que eu posso observar ou medir sem mudar a identidade. Então eu trouxe aí um exemplo que é muito do cotidiano de vocês, que é a transformação da energia potencial em energia elétrica. O que vai acontecer? Essa energia potencial, que é a queda da água, ela vai ser armazenada num reservatório, ela vai passar por uma queda, então por isso que a gente chama de energia potencial. Então essa energia potencial ela vai ser passada aqui na turbina, e a turbina ela tem o que? Essas hélices, e ela vai ter o que? Um eixo. Então eu vou ter energia mecânica sendo transformada em trabalho mecânico, que é fazer essa hélice rodar em volta de um eixo, e nesse eixo eu vou ter um gerador. O que é um gerador? Ele vai transformar essa energia, que é uma energia mecânica, que é de trabalho, de rotação, e ele vai gerar a energia elétrica. E assim a gente vai gerar a energia que a gente usa em casa. Ou seja, olha o que aconteceu. Eu observei um fenômeno acontecer e eu não mudei a identidade. Aqui é energia, aqui também é energia e aqui continua sendo energia. Ou seja, é uma maneira de eu observar o que está acontecendo sem fazer nenhuma modificação. Ou seja, eu transformo uma coisa na outra sem modificar a identidade. Então, para ser transformação física, eu jamais posso mudar a identidade do objeto. Começou com energia, terminou com energia. A forma como a energia foi transformada não importa. Importa que é o quê? Energia no início, energia no final. Beleza? Por isso que a gente cita aquela famosa frase que a química tem: na química nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente tem alguns exemplos de transformação física. Quando a substância sai do estado sólido para o líquido, que a gente dá o nome de ponto de fusão, a dureza de um objeto, o estado físico, que é sólido, líquido e gasoso, a densidade. Então, isso são exemplos de transformações físicas. Ou seja, eu posso observar, eu posso medir o objeto sem modificar a característica dele, que é a identidade. Agora, quando eu falo de uma transformação química, aí eu já tenho o quê? Eu quero transformar uma substância em outra substância. Então, um típico exemplo aí do curso de vocês, que é transformar a flúor apatita,
que é uma rocha que tem teor de fosfato em fertilizante. Eu tinha uma substância no início e agora ela é completamente diferente do original. Então eu fiz uma transformação. A matéria tinha uma identidade, agora ela tem outra identidade. Então, só para a gente finalizar, toda transformação química ela é uma reação. Então eu sempre vou ter no início que a gente dá o nome de reagentes e no final que a gente dá o nome de produtos. Então eu gostaria de deixar aí as minhas considerações. Excelente noite para vocês e até mais.